Bem-vindos ao nosso estudo focado no julgamento de Jesus Cristo conforme registrado no Evangelho de Mateus. Este momento crucial na vida de Jesus não apenas revela aspectos profundos de sua missão redentora, mas também oferece insights valiosos sobre a justiça divina e a natureza do sofrimento humano. Hoje, mergulharemos nas narrativas detalhadas por Mateus sobre como Jesus enfrentou falsas acusações, abusos físicos e a negação de seus próprios discípulos. Vamos explorar o significado por trás das palavras de Jesus e como ele, mesmo diante da adversidade, permaneceu fiel à sua missão de trazer salvação e reconciliação através de sua morte e ressurreição. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta enquanto examinamos o contexto histórico, as nuances culturais e o impacto espiritual do julgamento de Jesus. Vamos agora adentrar neste estudo profundo sobre um dos eventos mais cruciais da história da humanidade. Todos os 4 evangelhos registram uma tentativa frustrada de usar a força contra Jesus, que resultou no escravo do sumo sacerdote perdendo a orelha. João identifica o agressor como Simão Pedro. Embora Mateus frequentemente mencione Pedro, ele não especifica o autor do ato. Lucas relata que Jesus curou o escravo ferido. Jesus orienta Pedro a guardar a espada e enfatiza a rejeição da violência. Curiosamente, Lucas menciona anteriormente que Jesus encorajou os discípulos a comprar espadas. Essas instruções aparentemente contraditórias precisam ser harmonizadas. Talvez a defesa própria seja permitida, mas não ataques não provocados. O exemplo e o ensinamento de Jesus enfatizam consistentemente a não-violência. Jesus afirma que, se quisesse, poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos para salvá-lo, demonstrando que o céu estava ao seu dispor. Essa declaração reforça que Jesus está no controle e cumpre deliberadamente as escrituras relacionadas a si mesmo. A comunidade de cura acreditava que os anjos lutariam com eles na batalha final contra os pagãos. No entanto, Jesus rejeita uma solução cósmica imediata, como a oferecida por Satanás. Mateus destaca a deserção dos discípulos como um evento significativo ao usar a expressão naquela hora. Jesus confronta a multidão hostil, expondo a traição de seus inimigos. Ele havia ensinado publicamente no templo durante dias, mas agora seus oponentes se movem contra ele de maneira sorrateira. Sua pergunta no versículo 55 sugere que não está liderando uma rebelião. Afinal de contas, ao proibir os discípulos de defenderem ele ou a si mesmos, Jesus demonstra aos seus inimigos que não é um revolucionário. Mateus pode ter levantado essa questão porque a comunidade a quem ele escreveu, composta por cristãos judeus, precisava responder aos judeus que caluniavam o Messias, acusando-o de impostura e incitação popular. Os discípulos certamente estão confusos com a submissão de Jesus às autoridades, apesar de suas predições. Eles estavam preparados para lutar, e não há dúvida de que, na perspectiva deles, a entrega de Jesus colocava todos em perigo. Eles abandonaram o campo sem o líder, cumprindo assim Zacarias 13 verso 7, que observa que quando o pastor é atingido, as ovelhas se dispersam. Jesus é levado diante de Caifás, o sumo sacerdote, no sinédrio. Anás, seu sogro, anteriormente sumo sacerdote, havia sido deposto, mas ainda mantinha considerável influência por trás do cargo, que foi ostensivamente passado para seus filhos e para o genro, Caifás. Pedro seguiu Jesus de longe durante esse julgamento. O conselho se reuniu à noite, embora a lei judaica posterior tenha proibido julgamentos importantes durante este período. Esse julgamento foi realizado de forma ilegal ou informal, culminando em uma sessão formal na manhã seguinte? Devido à proibição romana contra os judeus decidirem casos envolvendo a pena de morte, qualquer decisão do sinédrio seria provisória no máximo. Além disso, o conselho estava manipulando falsas testemunhas durante o julgamento. Jesus recusa-se a responder às acusações, mesmo quando o sumo sacerdote o exige. Seu silêncio é uma clara imitação consciente do servo sofredor descrito em Isaías,
que foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Somente quando o sumo sacerdote adjura Jesus pelo Deus vivo é que ele responde a outra acusação, a de que ele teria afirmado falsamente ser o Messias. A combinação das expressões Filho de Deus e Deus vivo evoca a confissão cristológica de Pedro. A acusação final que foi escrita sobre a cruz de Jesus afirmava que ele era o Messias davídico. O tom sarcástico ou incrédulo da pergunta do sumo sacerdote reflete a incredulidade de que alguém se apresentaria como o Messias prometido por Deus. Mateus registra a resposta indireta e similar de Jesus à acusação, semelhante à que ele deu a Judas pouco antes. Em seguida, Jesus se descreve de maneira mais direta como Filho do Homem de acordo com Daniel 7 verso 14, aquele que recebe o reino do ancião de dias. Ele avisa aos seus inimigos que, futuramente, eles o verão vindo na glória apocalíptica, não mais em uma posição de fraqueza e amarração. Quando Jesus menciona estar à direita do Todo-Poderoso, ele usa uma referência respeitosa a Deus, sem mencionar diretamente o nome sagrado. O sumo sacerdote, diante dessas afirmações, rasga suas vestes como sinal da gravidade do suposto crime de blasfêmia cometido por Jesus. Ele interpretou as palavras de Jesus como uma usurpação do poder divino, o que, segundo sua visão, era equivalente à blasfêmia. De acordo com Marcos, os relatos das falsas testemunhas eram inconsistentes. Mateus também registra a acusação de que Jesus afirmou poder destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Mateus acrescenta que 2 testemunhas falsas sustentaram esta acusação. De acordo com a lei mosaica, eram necessárias pelo menos 2 testemunhas para uma condenação. Esta acusação poderia ser vista como plausível, dada a hostilidade de Jesus durante a purificação do templo e sua predição da destruição do templo. João explica que a declaração de Jesus sobre a destruição do templo referia-se à sua morte e ressurreição. Esta acusação contra Jesus ressurgiu no julgamento de Estevão, mas o foco final da nova igreja não era o templo, mas sim a adoração espiritual. Os membros do conselho cuspiram no rosto de Jesus, deram-lhe murros e bofetadas. É possível que o próprio sumo sacerdote não apenas tenha provado o abuso que Jesus sofreu, mas também tenha designado aqueles que o agrediram. As narrativas de Marcos e Lucas esclarecem o que ocorreu. Em um esforço para provar que Jesus não era o Messias esperado, zombaram dele e pediram que ele identificasse quem o estava golpeando. Era esperado que o Messias tivesse habilidades proféticas como estas. Pedro nega o Senhor. Mateus retoma a história de Pedro iniciada anteriormente. Enquanto as autoridades judaicas interrogavam Jesus, Pedro estava no pátio, presumindo que passasse despercebido. A garota que o questiona era serva de um sumo sacerdote. O termo serva implica uma jovem. Assim, o discípulo que havia prometido morrer pelo mestre se acovardou diante de uma jovem escrava. Mateus enfatiza que Pedro negou o Senhor diante de todos, tornando sua negação pública. Marcos relata que a mesma jovem perguntou novamente, enquanto Mateus observa que outra serva fez a segunda pergunta. Isso é característico do estilo de Mateus, que frequentemente usa o número 2 para enfatizar a insistência judaica em múltiplas testemunhas para a condenação. Na segunda vez que Pedro foi identificado como discípulo de Jesus, ele usou um juramento para negar qualquer relação com o Senhor, uma prática que Jesus havia proibido. A multidão reconheceu Pedro pelo sotaque galileu. Neste momento, Pedro lançou uma maldição sobre si mesmo. O texto grego sugere que ele pode ter proferido uma maldição contra si mesmo ou contra o Senhor, uma ação que mais tarde seria exigida pelos romanos dos cristãos sob pena de morte. O canto de um galo foi a 4ª testemunha da negação de Pedro. Após a 3ª negação, todos os 4 evangelhos registram um galo cantando, até mesmo a natureza se manifesta contra Pedro por negar Jesus. Isso fez Pedro lembrar da predição de Jesus sobre sua tripla negação,
e ele saiu e chorou amargamente. Pedro se torna um exemplo de esperança para os pecadores. Independentemente da gravidade do pecado cometido, o arrependimento e a restauração sempre são possíveis. Mateus logo contrastará Pedro com Judas, que, apesar de se arrepender, não se voltou para Deus, presumindo que seus leitores reconheçam o importante papel que ele desempenhou na fundação da Igreja. Neste estudo profundo sobre o julgamento de Jesus conforme narrado por Mateus, exploramos não apenas os eventos históricos, mas também os significados espirituais e teológicos por trás de cada detalhe. Testemunhamos como Jesus enfrentou acusações falsas, abusos físicos e a negação de seus próprios discípulos com uma dignidade e calma que revelam sua natureza divina e sua missão redentora. Ao refletir sobre as palavras de Jesus, sua recusa em se defender e sua aceitação do sofrimento como parte do plano de Deus para a salvação da humanidade, somos confrontados com a profundidade do amor sacrificial de Cristo. Seu sacrifício na cruz não apenas expiou nossos pecados, mas também nos mostrou o caminho da verdadeira humildade e submissão à vontade de Deus. Enquanto encerramos este estudo, somos desafiados a viver em resposta ao sacrifício de Jesus, imitando seu amor e comprometendo-nos com a justiça e a misericórdia. Que as lições aprendidas com o julgamento de Jesus nos inspirem a viver com fé, esperança e coragem, sabendo que ele venceu o mundo e nos oferece a vida eterna em sua presença. Agradeço por terem se juntado a nós nesta jornada de estudo e reflexão. Que a paz de Cristo esteja com vocês sempre. Até a próxima!